Você sabia que existem algumas coisas que o psicólogo não pode fazer de jeito nenhum? Existe um código de ética profissional que precisa ser seguido, que precisa ser contemplado. Nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que nós não podemos fazer de jeito nenhum. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. E para mim, num canal como esse, que se propõe a trazer a psicologia de uma forma útil para a sua vida, eu acho fundamental ter um vídeo sobre algumas questões éticas. Eu vou deixar um link aqui na legenda com o código de ética completo, caso você tenha curiosidade e queira dar uma olhada no arquivo como um todo. Também tem outro vídeo aqui no canal que eu falo das responsabilidades do psicólogo. Uma das partes do Código de Ética, mais especificamente na página 9, aparecem vários itens de coisas que são vedadas aos psicólogos, ou seja, são proibidas, a gente não pode fazer. Só que eram muitas e eu de fato escolhi as 5 principais coisas que eu vou comentar com você, que eu já vi alguma coisa antiética acontecendo, o que a gente faz nesses momentos. E a primeira é praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizam negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Gente, parece óbvio quando a gente olha para isso que um psicólogo não pode fazer isso. Mas a verdade é que às vezes essas coisas acontecem de uma forma muito sutil, de uma forma muito discreta na prestação de alguns serviços. Então, um profissional não pode ser negligente ao ponto de, por exemplo, não pedir ajuda, não identificar uma situação de risco, não auxiliar, não ser suporte para quem está recebendo aquele tipo de serviço. Isso é uma exigência profissional para psicólogos de todas as áreas. Um vídeo aqui no canal sobre áreas da psicologia e as coisas que eu estou falando nesse vídeo valem para todas elas. Por exemplo, mesmo no âmbito de pesquisa, os profissionais não podem negligenciar ou explorar qualquer tipo de coisa em nome da pesquisa, em nome da ciência, de forma nenhuma isso. Então, por exemplo, quando eu estava no meu mestrado, antes de realizar a pesquisa com as pessoas mesmo que eu teria contato ali durante algumas entrevistas, existe um termo de consentimento, você pede autorização, você tem o aval mesmo da pessoa, da família. No meu caso eram adolescentes, então eles não tinham 18 anos. Eu também precisei pegar autorização dos pais, dos responsáveis, então tudo é feito com muito cuidado, de forma que a gente não negligencia, que a gente não explora e não desrespeita ninguém em nenhuma área da psicologia. Então, se você já viu ou já sentiu alguma coisa relacionada a essas palavrinhas, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, por favor, entre em contato ou com o Conselho Regional de Psicologia e faça uma denúncia, ou busque ajuda de outros profissionais, ou se afaste do profissional, porque isso não representa a psicologia. Segundo ponto que nós não podemos fazer: induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Gente, o que isso significa? Um profissional de psicologia se propõe a cuidar, é uma área da saúde, então seja lá em qual área, se for no RH, na clínica, enfim, nós temos o propósito de cuidar. Só que o nosso cuidar muitas vezes é pela escuta. Então a nossa ferramenta de trabalho, uma das nossas maiores ferramentas de trabalho é a nossa escuta. E a escuta, principalmente para mim, ela representa cuidado. Então quando alguém é escutado de verdade, ele se sente cuidado, ele se sente protegido e até tem um processo de cura também por essa escuta, de descoberta, de autoconhecimento e por aí vai. Se você atua na psicologia, fique atento a isso. Nós não podemos fazer nenhum tipo de idealização, sabe? Recentemente nós tivemos um movimento muito forte no Brasil político, vários profissionais se posicionaram, não tem problema nenhum se posicionar. A questão é, durante a prestação de serviço, se chegar com uma intenção de induzir o cliente que está ali na frente, o paciente, enfim. Então, induzir a nada dessas coisas, nem questões políticas, filosóficas, religiosas, nada disso, certo? Nós não podemos fazer isso. Terceira coisa que o psicólogo não pode fazer de jeito nenhum:
desviar para o serviço particular ou de outra instituição, visando o benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Ou seja, se você está ali frequentando algum tipo de serviço oferecido em uma instituição, pode ser até filantrópica, de caridade ou particular, o profissional que está ali não pode induzir que essas pessoas saiam e vão contratar um serviço particular, desviando o mesmo serviço que estava sendo oferecido ali para ser oferecido do lado de fora. Por quê? Porque ali existia um vínculo profissional e um vínculo profissional precisa ter cuidados éticos. Então, se isso aconteceu, tome cuidado com isso. Eu me lembro de uma situação que eu fiquei muito preocupada com isso, que era durante um estágio da graduação, que eu atendia em um centro pastoral de uma igreja, e aí aquele estágio foi encerrado, e no semestre seguinte eu iria para outro lugar atender, enfim, com outro vínculo ali, e a pessoa que eu atendia no estágio demonstrou, me falou que gostaria de ir para onde eu estivesse. Primeiro, essa intenção veio do cliente, do paciente e tudo mais. Eu não me envolvi em questão burocrática nenhuma. Por quê? Porque eu estaria induzindo. Agora, quando o paciente, quando o cliente se sentiu confortável de fazer isso, e eu, na verdade, não recebia por isso, né? Eram atividades de estágio não remunerada em instituições diferentes. E eu já me preocupei com isso na época. Então, se isso acontece de forma particular, envolvendo dinheiro mesmo, você vai sair de uma instituição e ir para outra, tome cuidado com isso. Quarto item para tomar cuidado: nós não podemos prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. Infelizmente, eu já ouvi de várias pessoas que chegaram para mim contando de outras experiências anteriores. Profissionais assumiam um papel, e eu vou usar um termo que eu uso mesmo com as pessoas, que eu acho ele muito claro e muito didático. O papel assume um profissional de muleta. Muleta mesmo, assim, no sentido de o outro depende de mim para tomar decisões, para viver, para seguir sua vida e tudo mais. Isso é, de alguma maneira, uma questão ética. Nós trabalhamos, na verdade, a autonomia das pessoas em ambientes diferentes, tanto crianças, adultos, idosos. Nós trabalhamos pela qualidade de vida, pela autonomia, saúde física, pela saúde mental. E isso não faz sentido com depender de um profissional e continuar ali recebendo por isso. Tome cuidado com isso. Se você sente que está se prolongando muito aí, não tinha necessidade, uma conversada, tenha também sua opinião sobre isso e tentem chegar juntos aí a algum consenso. O último ponto que eu trouxe, talvez o mais conhecido e mais polêmico, pelo menos na minha visão, é o seguinte: o psicólogo não pode de jeito nenhum realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Vamos lá, isso é muito sério. Quase todas as áreas profissionais podem publicar resultados do trabalho, sabe? Então, assim, como, por exemplo, resultados de, sei lá, tanto tempo treinando com tal personal, o corpo mudou de antes e depois disso para isso, e posta lá o resultado como uma forma de divulgar o trabalho. Na psicologia, isso não pode, isso não é ético. Por quê? Primeiro, isso expõe o paciente, isso expõe tudo que foi trabalhado ali de alguma maneira. Obviamente, se o cliente gostaria de fazer isso, isso não partiu de uma conduta e de uma prática do psicólogo, ok. Mas o profissional pegar e expor coisas que foram trabalhadas ali como uma forma de divulgar, ou então de ficar fazendo diagnósticos publicamente por redes sociais, isso não existe, tá? Então, se você viu algum profissional fazendo isso, tome cuidado. Se você está fazendo isso, tome muito cuidado, porque isso não é uma conduta ética e, na verdade, nós não precisamos disso. Tem várias outras formas de trabalhar a divulgação, de fazer o próprio nome, sejam expondo as pessoas que confiam no nosso trabalho, certo? Então, esses foram os principais pontos que eu achei super relevante trazer aqui para você. Me conte aqui nos comentários o que você acha disso. Você já tinha se atentado a esses pontos? Tem vários outros no Código de Ética. Lembrando que eu vou deixar o link na legenda. Mas me conta, o que você pensa sobre isso? Você também já teve aí talvez alguma situação problemática envolvendo a ética profissional? Eu vou deixar também na legenda o contato do Conselho Federal de Psicologia, o Instagram, o canal do YouTube,
para vocês entrarem em contato sempre buscar informação para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa área, certo? Já aproveita para se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!